paz de Jesus a todos. Eu sou o pastor Edinaldo Soares, sou pastor da Igreja Cristã Gileade de Limoeiro do Norte. Este é mais um dia que o Senhor nos preparou. Esse é mais um tempo muito especial. A Igreja Gileade tem a alegria, o prazer de poder hoje entrar em muitos lugares. São lares, são hospitais, são empresas, e nesse instante levar uma palavra de esperança, de alegria e paz. Quando Jesus fala sobre a paz que Ele nos oferece, Ele diz que a paz dele excede o meu entender. A paz de Jesus excede todas as minhas circunstâncias, independente se o que eu estou vivendo hoje é uma circunstância boa ou ruim. A paz de Jesus excede, é um prazer acima de todas essas situações. Ainda na palavra de Deus, no livro de Eclesiastes capítulo 3, ele diz que há um tempo para cada propósito debaixo do sol. E esse tempo é o agora, é o tempo de edificação, um tempo de crescimento através da palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. Eu quero te fazer um convite muito especial. Venha nos conhecer pessoalmente, venha nos fazer uma visita. A Igreja Gileade em Limoeiro do Norte fica na rua Augusto Fidelis, número 2172, pertinho do Campo Florestal. E todo domingo nós temos 2 encontros. Um pela manhã, às 9 horas da manhã, começa às 9 da manhã, e um outro encontro à noite, que começa às 18 horas. Será um prazer, uma grande alegria receber você e a sua família. Vou deixar você na paz de Jesus, vou deixar você com mais uma programação preparada com muito carinho para você. Então aproveita, fica na paz de Jesus e na doce presença do Espírito Santo. Fica na paz. Eu já cheguei até aqui, eu conheci teu poder. Eu vi o mar se abrir, eu vi a sarça acender. Eu vi o mar se abrir, eu vi o céu se rasgar, eu vi o coxo andar, eu vi o surdo ouvir. Eu vi Lázaro sair, vi Faraó se prostrar. Mas o que eu quero é agora, eu quero te contemplar. A glória que vem, a glória que vai, a glória que desce direto do Pai. A glória que vem, a glória que vai, quem se manifestou na cruz foi a glória do Pai. Eu já cheguei até aqui, eu conheci teu poder. Eu vi o céu se abrir, eu vi a sarça acender. Eu vi o mar se abrir, eu vi o céu se rasgar, eu vi o coxo andar, eu vi o surdo ouvir. Eu vi Lázaro sair, vi Faraó se prostrar. Mas o que eu
Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor, deixe como eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de glorifica o nome dele, declara que ele é santo, dá glórias e louvores ao Senhor nosso Deus. A única coisa que ele quer de nós é que nós venhamos o adorar, então que você possa dizer glória, 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 santo, santo és, Senhor Deus. Declara que ele é glorioso, declara que ele é grandioso. No santo dos santos em outro lugar, não sabe viver.
Que a graça, a paz e o amor de Deus estejam no coração de cada irmão, de cada pessoa que hoje nos assiste e de cada pessoa que não pôde nos assistir nesse momento porque está no leito de hospital, está no presídio e não pode contemplar como você está contemplando esta noite a palavra de Deus. Eu vim aqui para te dizer que Deus é bom e Ele tem algo a fazer na sua vida. Eu vim aqui te confessar, meus irmãos, que Deus, Ele é maravilhoso e Ele tem uma transformação para a sua família. Nesse momento, onde muitos estão nessa nuvem tenebrosa que ainda assola o mundo, a mão de Deus e a luz que brilha do alto do seu espírito está sobre você. Deus, meus irmãos, eu vim falar que Deus, Ele prepara o crente para a batalha. Ele lhe preparou para a batalha. Muitas vezes não sentimos isso, não vemos, mas é porque a nossa visão ainda está turva pelo mundo, pelos problemas da nossa vida. Mas Deus, meus irmãos, Ele te prepara para a luta, para a guerra, não só essa que vivemos ou outras que já passamos, mas para as vindouras também. Então eu quero pedir aos irmãos para contemplar a palavra de Deus comigo no livro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Eu vou mostrar aos irmãos que Deus prepara o cristão para a batalha, para a guerra que travamos dia a dia, não só no mundo, mas no nosso coração mesmo. Dentro da nossa casa. Amém? A palavra nos diz o seguinte. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade, ou seja, ele era um guerreiro aprovado. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi:
O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Glória a Deus. Uma mudança de pensamento de Saul repentino. Há pouco Saul disse: não, tu é muito moço, tu é muito franzino, tu é muito pequeno, tu é frágil, tu não tem como combater com um grande guerreiro. Tu não tem como combater como esse guerreiro aprovado, um homem de mais de 2 metros. Mas, se formos ver a história ao qual Davi contou, ele não ia só. Ele já tinha sido preparado para aquele momento, para aquela dificuldade ao qual iria um dia passar na sua vida. Meus irmãos, nós somos forjados e preparados em Cristo Jesus. Nós somos provados e preparados, meus irmãos, por aquele sangue que desceu na cruz do Calvário, naquele madeiro. Nós fomos aprovados por aquele sangue, meus irmãos. Não pelas nossas forças, porque Davi, ele não contou com suas forças. Ele não contou com seu braço. Muitas vezes dizemos o nosso braço forte. Não, ele era um franzino, com aqueles braços frágeis, com aquele corpo frágil. Ele contou com o poder que desceu do alto sobre a vida dele. E esse poder, meus irmãos, ele vem de Deus. Esse poder, meus irmãos, ele vem sobre nós como algo transformador nas nossas vidas. E esse algo enche nosso coração. Esse algo forja a nossa vida de tal maneira, meus irmãos, que não existe monte alto para aquele que confia e entrega os seus caminhos a esse Deus Todo-Poderoso. Foi isso que Davi fez. Olha, eu não vou por mim mesmo. Deus me preparou. Deus me ajudou a matar aquele leão. Deus me ajudou a matar aquele urso. Então, Ele nunca me deixaria só contra esse filisteu, contra esse incircunciso que vem contra o povo de Deus. Ele nunca lhe deixará só, meus irmãos. Porque Deus está contigo todos os dias da sua vida. Os problemas virão, pode ficar ciente disso. Mas saiba que aquele Deus que te ajudou um dia, Ele está contigo sempre, meus irmãos. Ele caminha os mesmos passos ao qual tu caminha, meu irmão. Só é necessário tu estar com Ele. Só é necessário ser obediente a Ele. Só é necessário você se lançar aos pés desse Deus Todo-Poderoso. Um Deus que criou os céus e a terra. Um Deus que fez um milagre, um dos maiores milagres que o Espírito de Deus traz a nós. A mim, não é Davi é um cego. Não, meus irmãos. Um dos maiores milagres é Deus pegar um drogado na coxia e levantar ele
e fazer um homem sério e sincero. Esse é um milagre de Deus. Esse é um revestir de Deus. Então, meus irmãos, Deus faz isso. Deus prepara as nossas vidas para que isso ocorra. Para que esse milagre venha sobre a sua família, o seu filho, o seu esposo. Venha sobre sua esposa. Eu não sei, meus irmãos, o momento ao qual você está vivendo, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: Deus te preparou para esse momento, para você passar pelo fogo da fornalha e sair vitorioso. Para você sair da cova do leão e dizer que o teu Deus, o nosso Deus estava contigo e Ele lhe fará vitorioso. Se nós formos com Deus contra o problema ao qual tu tem esta noite, que ainda perturba o seu coração, fique ciente, Ele fará um milagre e tu cantará o hino da vitória ainda esta noite. A palavra de Deus, em Efésios, capítulo 2, verso 10, ele nos diz o seguinte: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Por isso que eu lhe digo, e continuo dizendo, Deus prepara o crente para a batalha. E além de tudo, além dele preparar, ele ainda forja boas obras para que nós possamos praticar. Feitura, sim. Quando a palavra diz que somos feituras de Deus, meus irmãos, quer dizer que somos uma obra-prima de um Deus criador, de um artífice, meus irmãos, que criou algo totalmente diferente. Não existe outro igual a esse que aqui lhes fala. Não existe outro igual a você. O homem, meus irmãos, a mulher foi uma criatura feita divinamente por Deus. Algo que não existe similar. Seu coração, seu pensamento, sua razão é diferente de todas. Mas Deus te criou. Mesmo sendo nós diferentes um do outro. Mas Deus, Ele criou obras, boas obras, ao qual de antemão preparou para que andássemos. Deus preparou uma obra na sua vida, meus irmãos. A sua não é igual à minha. Deus preparou um caminho para mim. Deus preparou um caminho para você. Agora um caminho que te leva à salvação. Algo diferenciado, mas no rumo certo e único. Nós somos feituras, nós somos obras de Deus. E essa obra, ela contém um manual de instrução que se chama a Bíblia, que se chama a Palavra de Deus, que nos faz conduzir à salvação. É essa palavra, meus irmãos, que Deus deixou para que seguíssemos os seus caminhos. Ele preparou não só pessoas, mas preparou corações para seguir um propósito muito maior do que nós mesmos. Um propósito de amar, um propósito de
nos lançar com amor ao próximo. Deus tem um plano perfeito. Esse plano perfeito, meus irmãos, está nesse manual. Um plano perfeito para o nosso caminhar em Cristo. E quem trouxe esse plano perfeito para si? Ah, meu irmão, é algo tremendo que temos na nossa vida. Porque o plano perfeito foi criado para todos. Foi criado para todos. Aquela pessoa que está lá no presídio, o plano perfeito que Deus criou foi para ele. Aquela prostituta, a adúltera, o bêbado, o afeminado, o plano perfeito foi criado para cada um, meus irmãos. Agora nós temos que abraçar esse plano perfeito. Deus tem condicionamentos para que possamos ser conduzidos por esse plano perfeito. Cada um de nós, meus irmãos, ele sabe o que deve tirar das nossas vidas, do nosso caminhar, para vivenciarmos esse plano perfeito. Não é do jeito que queremos, não é do jeito que estamos, não. Tem que ter mudança de vida. Tem que ter mudança de caminhar. Ele já disse: aquele que roubava, não roube mais; aquele que adulterava, não adulteres mais; aquele que matava, não mates mais. Nós temos que ter um diferencial, meus irmãos, para estarmos nesse plano perfeito de Deus. Ele preparou, meus irmãos, vocês para a batalha. Agora, vocês têm que querer ser preparados para essa batalha. Não adianta você ir para uma guerra desarmado. Não adianta você ir para uma batalha sem as armas que nelas serão precisas. Eu só conheço uma pessoa que ia para a guerra, vencia a guerra com um canivete. E o nome dele é MacGyver. Só conheço esse. Eu assistia muito aquele filme e ficava impressionado. Não à toa comprei um canivete igual. Mas uma coisa eu lhe digo: o canivete era tão afiado que nem ponta de lápis ele fazia. O canivete tinha uma chave de fenda, tinha um saca-rolhas. Quando eu olhei para aquele canivete, eu vi que eu não faria nada com aquilo ali. Se você está passando por tempos difíceis, não é o canivete que vai te salvar dessa maré bravia, mas vão ser as armas que Deus nos dá, o Espírito Santo de Deus que nos envolve, a oração, o louvor, a súplica, o jejum. Essas são as armas, meus irmãos, que nós necessitamos a ir nessa guerra bravia. Sabe por quê? Porque Deus já nos preparou. Deus já nos preparou. Deus já nos deu um plano perfeito. Não podemos, meus irmãos, não podemos tomar posse desse plano perfeito se nosso coração não é chegado a Deus.
se o mundo ainda nos faz saborear o nosso coração, nós não podemos agarrar esse plano perfeito, não. Esse plano perfeito, ele só é abraçado por aqueles que se entregam de corpo, alma e espírito ao Deus Todo-Poderoso. Ah, meu irmão, esse artífice, esse Deus que criou a você e a mim, ele é glorioso. Ele sabe o que passa não só na sua mente, mas no seu coração. Ele sabe o seu caminhar, o seu deitar, o seu levantar. Ele, e a ele, ninguém engana. Ele te preparou para a batalha. Ele te preparou para essa zona bravia de guerra que você está passando hoje. Agora foi por causa dele? Não. Muitas vezes por nossas falhas. Muitas vezes por nossa ignorância. Muitas vezes, por não abrir os nossos olhos espirituais para muitas coisas mundanas que deixamos entrar dentro do nosso lar, que deixamos entrar dentro do nosso casamento, que deixamos entrar dentro do namoro. Muitas vezes, meus irmãos, nos separamos desse plano perfeito porque preferimos ao mundo de que a Deus que o criou. Eu gosto muito de uma história. Eu acho que os irmãos já devem ter assistido, ouvido essa história, alguém contado, do barbeiro. O pastor estava no barbeiro, e o barbeiro indagou a esse pastor dizendo que não cria em Deus, porque como Deus é amor, e se tantas crianças passavam fome, se tantas pessoas morriam de câncer, se tantas pessoas eram afligidas por doença, por pestes, por drogas, e aquele pastor, ele ficou sem resposta no momento. Enquanto isso, o barbeiro mais enfatizava, apontava a Deus como se Deus fosse culpado dos erros do homem. Aquele pastor se levantou da cadeira, pagou o seu corte de cabelo e saiu. Mas assim que saiu da barbearia, encontrou um hippie com cabelo grande, sujo, a barba grande, e pegou aquele homem, levou para o barbeiro e disse a ele, indagando em sua cara: pois, meu irmão, não existe barbeiro, não existe, porque se existisse barbeiro, esse homem não estava cabeludo, barbudo. Então, aquele barbeiro, para se defender, porque nós gostamos de nos defender das coisas que lançamos, ele disse: ele não me procurou, porque se ele me procurasse, se ele viesse a mim, ele não estava desse jeito. Então, foi nesse momento que o pastor abriu não só sua boca, porque quando o Espírito Santo fala, meus irmãos, outras vozes se calam. Ele disse: Deus existe. Agora você é quem não procura esse Deus. Ele está lá. Ele lhe preparou, ele lhe deu um ofício,
Ele lhe fez abastado. Você pode ganhar dinheiro com o dom do ofício que Ele deu. Mas você precisa procurar Ele. Deus está de braços abertos, meus irmãos, te esperando esta noite. Mas muitas vezes nos afastamos de Deus, porque não queremos, meus irmãos, não queremos esse Deus na nossa vida. Mas Deus nos preparou. Deus nos deu força, meus irmãos, para buscá-lo. Até para isso Deus nos preparou. A igreja está vazia, mas Deus não habita em templos construídos por mão humana. Deus habita no nosso coração. Então, a igreja não está vazia, porque o teu coração está cheio do Espírito Santo. A igreja não está vazia, porque meu coração está cheio do Espírito Santo. E Deus levantou homens e mulheres para estar aqui, em frente a uma câmera, em frente a uma máquina, levando para você que Deus te prepara e te ama. Deus te preparou, meus irmãos, para essa batalha. Deus te preparou para tu suportar o teu marido que bebe. Deus te preparou para tu suportar o teu filho que usa droga. Deus te preparou. Deus te deu um joelho, meus irmãos, então dobra teu joelho e ora, e pede, e clama, e chora esse Deus, que Ele ouvirá o clamor do justo, Ele enxugará todas as suas lágrimas, Ele te dará vitória. É esse Deus, meus irmãos, que eu vim proclamar essa noite, um Deus que prepara o homem e a mulher, o fiel crente para a vitória. Esse Deus. Devemos nos acalmar, meus irmãos. Devemos nos acalmar e ter fé. Fé sim, meus irmãos. Devemos nos acalmar o coração, pois Deus tem um plano para a sua vida, pois Deus tem algo diferenciado para a sua vida, porque Deus te ama. Deus está no controle, meus irmãos, e no comando das nossas vidas. Você não é um carro descontrolado. Deus está no controle da sua vida, saiba disso. Eu gosto muito do Salmo que nos diz que, Salmo de Davi, ele nos diz que ergo meus olhos para o monte. E de onde me vem o socorro? Muitas vezes estamos assim, meus irmãos. Um monte de problema é alto demais para que possamos ultrapassar. Quando Davi, eu creio, escreveu esse salmo, meus irmãos, o coração dele devia estar destroçado, sua vida devia estar destroçada, porque ele disse, eu ergo meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro. Muitas vezes nós olhamos, levantamos os nossos olhos, e o monte não nos deixa ver Deus, porque os nossos olhos estão, meus irmãos, com escamas espirituais. Nossos olhos estão com escamas espirituais que não nos deixa ver além do monte, só nos deixa ver o problema, mas além do problema existe um Deus todo-poderoso. Sadraque, Mesaque e Abidenego, eles tinham um monte na vida dele, mas esse monte não deixou que eles não vissem a Deus. Através da fornalha, eles viram Deus. Através do fogo ardente
ardente que queimava, eles não deixaram de ver a Deus, até o momento que Deus habitou com eles dentro da fornalha. Que Deus habitou com eles dentro daquela fornalha. E Deus habita, meus irmãos, com você no seu problema. Deus habita com você na fornalha que você está vivendo. Deus habita com você, porque Deus te preparou, meus irmãos, para essa fornalha que você vive esta noite. Essa noite não será de morte, o teu problema não será de morte, meus irmãos. O teu problema será de vitória. Tu contarás, meus irmãos, testemunhos do poder de Deus na sua vida. Tu contarás testemunhos e bradarás, meus irmãos, do poder de Deus na sua casa. Tu contarás, meus irmãos, e verão os teus vizinhos o Deus que tu serve, o grande e poderoso Deus, que cuidou não só de você, mas da sua família, do teu ente querido, daquele que necessita dos cuidados grandiosos do Espírito Santo de Deus e da sua mão poderosa e protetora sobre vocês. Ah, meu irmão, tenha fé, meus irmãos, uma fé pura, genuína, uma fé fortalecida, tenha isso no teu coração. Não podemos desconfiar, meus irmãos, dos projetos de Deus na nossa vida. Não podemos desconfiar da grandeza de Deus na sua vida. Porque Deus não te cura hoje, não é porque Deus te deixou abandonado. Não, meus irmãos, é porque Deus está preparando algo grandioso. Não é porque Deus não falou, não te deu a resposta no ato como uma varinha de condão, que Deus te abandonou, não, meus irmãos. Deus caminha contigo, meu querido. Nessa batalha que vivemos, Deus continua andando e caminhando conosco. Não é porque não estamos vindo aos domingos, terças e quintas-feiras e sextas-feiras, né? E sextas-feiras para a igreja, que Deus te abandonou, não. Oi, meu amigo. Deus está contigo, aonde tu estiveres, porque Deus habita no seu coração. Tu é templo e morada desse Espírito poderoso. Oh, glória a Deus! Deus não fica, meus irmãos, devendo nada a ninguém. O silêncio de Deus, meus irmãos, o silêncio de Deus, muitas vezes vai te trazer um fortalecimento maior mais tarde, algo tremendo mais tarde. Eu gosto muito de Daniel. Gosto muito de Daniel. Quando ele orou e jejuou por 3 semanas, 21 dias. 21 dias, ele orou, ele jejuou, e Deus não falou com ele. O silêncio de Deus. Deus não falou com ele esses 21 dias. Mas no capítulo 10, verso 12, eita! Daniel é consolado. Daniel é consolado com a palavra de Deus. Então me disse: não temas, Daniel,
porque desde o primeiro dia em que tu aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidos as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que vim. Meus irmãos, Deus pode estar em silêncio, mas Ele está ouvindo a tua oração esta noite. Esses dias, meus irmãos, que tu clama, esses dias, meus irmãos, que tu pede, Deus vai operar. Não sei se vai ser um dia, não sei se vai ser 21 dias, Deus quem sabe, porque é no tempo dele. Mas uma coisa eu lhe digo, a resposta que Daniel teve, você vai ter, porque Deus te preparou para tu buscar a Ele. Deus te preparou para as tuas lágrimas serem enxugadas por Ele. Deus te preparou para esse momento ao qual você vai saborear. Deus te preparou, meus irmãos. As tuas preces foram ouvidas, as tuas palavras foram ouvidas, e por causa das tuas palavras, Deus vai vir sobre você. O silêncio de Deus não quer dizer que Deus está morto. O silêncio de Deus não quer dizer que Deus dorme, porque Deus não dorme, não toscaneja. Ah, Jesus, esse Deus, Ele vai te moldar, é no fogo, meus irmãos. Ele vai te moldar, é no fogo da esperança. Espera no Senhor. Espera no Senhor que tu alcançarás. Os dias serão curtos, meus irmãos, e tu alcançarás. Espera somente no Senhor. A nossa esperança, meus irmãos, ela não pode morrer. Ela não pode morrer. A nossa fé não pode, meus irmãos, cair. O mundo não pode nos abalar, porque nós somos fortalecidos. Nós somos, meus irmãos, passados na casca do alho. Nós somos passados no sangue do Cordeiro. Nós não podemos nos desfalecer, meus irmãos. A batalha vem e vai sobrevir. Tu vai vencer essa e vai vir outras. Mas os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Permanece, meus irmãos, para sempre. Nunca seremos capazes de entender a vontade de Deus para conosco. Nunca seremos capazes. Agora, nós não podemos nos confundir com essa vontade absoluta de Deus. Não é porque nós não venhamos a entender que nós vamos dizer que Deus não existe na nossa vida. Ele tem um propósito maior do que você pensa. Então não confunda, meus irmãos, não confundam o calar de Deus, o silêncio de Deus, com Deus não me ouviu. Porque Ele está nessa batalha, está, meus irmãos, à frente. Ele é o nosso general, Ele está à frente desta batalha, ao qual muito nós travamos. Não podemos nos confundir. Nós temos que deixar que Ele conduza a nossa vida. Conduza os nossos passos. Quer encontrar o caminho da felicidade? Caminha os passos de Deus.
quer ser feliz, caminha aos passos de Deus. Porque a felicidade que Deus te dá não vai ser uma felicidade de uma noite, de um fim de semana, de um bar, de uma bebida ou de uma droga. Mas será uma felicidade eterna. Algo que você nunca viu, nunca experimentou. Ah, meu irmão, a vontade de Deus para você é boa, é perfeita e é agradável. A vontade de Deus para você, meus irmãos, é muito maior do que qualquer um pode oferecer. A felicidade de Deus não está no dinheiro, não está no poder e no ter. A vontade de Deus está num coração contrito a Ele, um coração obediente. Toda caminhada vale a pena. Mas só vale a pena se acreditarmos nos planos que Deus traçou para a nossa vida. Ela só vale a pena se confiarmos nesse poderoso Deus para nossas vidas. Se confiarmos em Deus, se entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus, com fidelidade, com amor, com obediência, com apreço. A sua caminhada, meus irmãos, só vale se Deus estiver contigo. Nós temos pegado muitos atalhos na nossa vida. Nós temos ouvido muitos conselhos, meus irmãos, de pessoas que se dizem querer o teu bem. Nós temos nos agarrado e debruçado em conselhos, meus irmãos, que só te leva para a perdição. Mas esse artífice, esse Deus Todo-Poderoso, Ele nos deixou um conselho, e o seu conselho está escrito em sua palavra. Caminha com esse Deus, meus irmãos. Caminha, deixa, meus irmãos, de caminhar por atalhos que não te levam a lugar nenhum. Só existe um caminho, meus irmãos, que se chama Jesus. Só existe uma verdade, meus irmãos, que se chama Jesus. E só existe uma vida, meus irmãos, que se chama Jesus. Tudo leva para um lugar só, que é os pés de Jesus Cristo. Então caminha, meus irmãos, esse caminho curto, estreito, mas que te leva à salvação. Deixa de pegar atalhos largos que te levam para a perdição. O doce desse mundo vai ser o fel do mundo vindouro. O doce que tu sentes, meus irmãos, no pecado, na vida pecaminosa desse mundo, vai ser o fel que tu vais provar na eternidade. Deus te preparou para uma vida sofrida. Eis que nesse mundo tu terás aflição, mas tem bom ânimo, porque do mesmo jeito que Ele venceu a aflição, nós venceremos esta aflição, se estivermos num verdadeiro caminho, numa verdadeira rocha, que se chama Jesus. O tempo está curto, meus irmãos, as trevas estão vindo. O tempo está curto, meus irmãos. As trevas se lançam e muitas vezes nos curvamos a esta treva que o mundo nos entrega, que o mundo nos faz, que o mundo nos lança. Não, meus irmãos,
Vamos buscar a luz que estava no madeiro, é a luz que brilha hoje na sua vida. Essa luz se chama Cristo, é a luz que